dia, gente. Hare Krishna. Hoje continuamos aqui com as nossas reflexões e seguindo com o estudo da Bhagavad Gita. Eu sugeri um tema aqui, que é algo que eu sinto também que dentro do tópico da compaixão é um objeto de estudo que a gente precisa trazer para a consciência. Porque dentro do tópico da compaixão, a responsabilização. Porque tantas vezes, ao ajudar o outro, a ajudar a outra pessoa, a gente, como já viu por outras perspectivas, a gente quer que essa ajuda resolva, óbvio. E automaticamente fazendo isso, a gente se responsabiliza pela história do outro, quando na verdade a gente ajudar o outro mantém a responsabilidade do outro sobre ele mesmo. Então eu vou trazer aqui um tópico que chama, na psicologia junguiana, são 2 arquétipos para a gente falar disso. E eu sugiro a gente quebrar isso em mais de um dia, por causa do estudo da Gita e porque essas reflexões elas acabam indo no fundo e no profundo, visceral de cada um de nós. Porque a gente, nesse grupo, tem uma tendência pela compaixão. Só que a compaixão precisa ser muito bem estudada. Para quê? Para ela não dar o burnout, para a gente não ficar naquela condição onde a gente ajuda o mundo e daí a gente vê pessoas ativistas pelos direitos, tantos direitos que a gente pode olhar, ativistas no limite da saúde mental. Isso está acontecendo com todas as pessoas nesse corpo a corpo. E eu acredito que dentro desse grupo, muitos e muitas de nós se identifiquem com isso. Porque a gente tem um lugar especial pela compaixão. Só que a gente se responsabilizar pelo outro começa a colocar as coisas, não estou falando de uma criança, obviamente, começa a colocar as coisas dentro de lugares confusos, onde eventualmente até a culpa pode nascer. Dentro da psicologia junguiana, e outra vez, aqui só enfatizando algo que é claro, né? Mas que vale a pena trazer sempre. Eu não sou psicóloga. O que eu trago aqui é uma visão de uma buscadora entre buscadores para a gente se estudar. Então, ou seja, os psicólogos podem falar mais a respeito disso. Mais 2 arquétipos, a gente entende 2 figuras que a gente precisa trazer para a nossa consciência. Independente da gente ser psicólogo ou não, independente da gente estar sentado no divã ou não, simplesmente tentando entender um pouco melhor quem a gente é. E efetivamente invocar no nosso coração uma ação correta no sentido de não é só ajudar o outro, eu não posso me prejudicar ajudando o outro. E por que isso é importante? Porque dentro de um campo energético, toda vez que eu ajudo o outro me prejudicando, estão acompanhando? Então, a partir da hora que eu ajudo o outro, eu me prejudico, o que significa isso no campo do outro? Que o outro recebeu ajuda às custas de algo ruim para outra pessoa. Não é assim? Ou mesmo para outro ser. Porque de repente a gente vai no médico, o médico fala assim, não, para você se recuperar disso, você tem que comer carne. Aí você fala, ai que bênção, agora eu vou me curar. Tá bom, e quem morreu para você se curar? Então, a gente compreende, ou seja, o campo que isso gera e por que é importante criar um campo ganha-ganha, ou seja, onde todo mundo que está envolvido ganhe, ou de uma perspectiva fora do ego, que não haja gratificação pessoal, mas que não haja esse prejuízo eventualmente moral, eventualmente psicológico, eventualmente financeiro, eventualmente da saúde, eventualmente do que for. E essa é uma grande observação também para a gente praticar a compaixão como autocompaixão, que é algo também que a gente não comumente faz. A gente coloca toda a nossa força de compaixão no outro, mas para usufruir dessa compaixão, a gente se exclui. Esse usufruir da compaixão seria a segunda parte do que Jesus deixou para nós, como ama o outro como a ti mesmo. Então, na hora que a coisa volta um pouco para a gente, é a hora que, não, eu não sou tão importante. E aí, quando a gente vai ver a nossa história, a gente vê que esse tipo de comportamento se repete ao longo da nossa linha de tempo, repetidas vezes, no sentido do que? Anulação. A gente se anula para que o outro... Então, a gente está sempre entendendo o outro.
Sempre entendendo. Não, ele agiu assim porque ele estava num dia ruim. Ah, não, ele agiu assim porque ele precisava me falar daquela forma. Ou então, ela está fazendo isso porque o que quer que seja. Então, a gente está sempre entendendo o outro. E ao longo de 1 ano, de 2 anos, de 10 anos, ou seja, o teste que se pede para fazer é o seguinte. Você pega um copo de água de 300 ml e fica segurando. É óbvio que 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos vai estar tudo certo. Agora segura isso daqui 2 horas. Aquele copinho de 300 ml não vai ter o mesmo peso, ele vai entrar para um lugar de relatividade em função do cansaço muscular. Isso é o cansaço psicológico de quando a gente vai sempre, por uso da compaixão, se excluindo e eventualmente se responsabilizando também na história do outro, em vez de estar com o outro na história dele. O que isso significa na prática? Que a gente precisa se responsabilizar pela ajuda, sem dúvida nenhuma. Mas a gente precisa tomar cuidado para que na compaixão não exista o prejuízo particular que vai constar dentro de um sistema energético, dentro de uma lei universal, um prejuízo para o outro a partir do momento que eu me causo dano em função da ajuda que eu estou dando. Então, ou seja, toda a ideia primeira de ajudar o outro, numa lei universal, eu já dou uns descontos. Porque aquela ajuda não vai estar no mesmo lugar, porque o campo saiu do lugar. Estão entendendo isso? Então é importante nas relações que a gente tenha essa troca saudável. E óbvio, dentro de todas as coisas do mundo, a gente está face a distintas facetas da injustiça. E tem coisas que a gente não consegue prever, obviamente. E aí entra um outro lugar da responsabilização, ou seja, primeiro eu não sei exatamente qual é a responsabilidade do outro e qual é a minha. Como eu estou movida por uma compaixão que me exclui, eu vou além do meu limite e entro no tóxico. E aí no meio de tudo isso ainda tem a culpa. Então eu me sinto culpada, eu me sinto culpado por tantas coisas que vão acontecendo no caminho e que de repente, nossa, eu deveria ter feito melhor, eu deveria ter visto, eu deveria ter sentido, eu deveria ter sabido, É como se toda a responsabilidade envolvesse só quem dá. E aí, de novo, quem recebe está na cadeira de praia do universo. E não é assim. Então, esse estudo nos arquétipos, a gente pode falar do estudo do mártir. Vocês já conheceram esse arquétipo? Já estudaram? Já escutaram por aí? Que é basicamente o quê? A pessoa que morre pelo outro. Uma conotação que a gente tem do mártir no nosso inconsciente coletivo é Jesus Cristo. Ele morreu por nós. Ele sofreu por nós. Ele fez tudo isso por nós. E eu não estou falando do ponto de vista espiritual, eu estou falando do ponto de vista para a gente entender o mártir. E aí tem o sábio. Então vamos pensar assim, que Jesus foi o cara que morreu por nós. E quando a gente pensa no Cristo, a gente está falando do sábio. Então o sábio é a pessoa que se limpa da culpa. É que está se responsabilizando em passar o ensinamento, mas não no que o outro tem capacidade de receber o ensinamento. Então existem lugares para a gente colocar a nossa compaixão para o outro e para nós mesmos. E que quando isso sai do lugar, é quando a gente começa também saindo do lugar dentro da gente. E eventualmente o serviço, que é algo que deveria elevar a gente, começa a puxar e drenar a gente. E quem nunca sentiu assim? Quem nunca sentiu que tentando realizar algo pelo outro, terminou tão bem quanto um pano de chão? Então, ou seja, tem algo que a gente precisa olhar. Ou seja, a partir da hora que algo que deveria elevar me leva para baixo e me faz sentir totalmente desequilibrada, tem uma porção errada, tem uma leitura errada, equivocada, no sentido dessa ajuda. Porque o serviço está apontado em todas as linhas espirituais. De alguma forma, ou seja como caridade, a igreja fala muito disso, a caridade, ela nos tempos atuais, ela foi vista num lugar mais cuidadoso, que a caridade começou a ser como algo para a pessoa se sentir bem. Não é tanto por quem recebe, é por quem dá. Então começou a ter um estudo um pouco, essa palavra ela ficou um pouco, ela foi estudada no significado para a gente não se confundir. Então a caridade é pelo outro,
Mas quando a gente faz a caridade pra gente se sentir melhor, então tem alguma coisa fora do lugar. Então, não é nem para um lado nem para o outro, ou seja, tem que ser bom para todo mundo de novo. Então, de novo, o serviço, não importa o nome que a gente coloca, está em várias frentes espirituais. E que bonito, porque a gente sim precisa servir. Sim precisa a gente estar para o outro. Sim, a gente precisa enxergar a dor do mundo e não se acovardar. Porque também quando a gente dá muito valor para a nossa dor, a gente olha a dor do mundo e fala, eu não dou conta. Não, peraí, todo mundo dá conta. Ou seja, a gente não pode olhar para a dor do irmão, da irmã e falar, desculpa que você está sofrendo tanto, mas eu não suporto ver sua dor, então eu não vou fazer nada. Se a gente para em voz alta para falar sobre isso, daí a gente já vê que está fora do lugar também. Então, não é a ideia. Agora, qual é o lugar que, de novo, eu consigo estar para o outro, mas ao mesmo tempo eu estou para mim? E esse é o estudo fino do mártir, desse arquétipo do mártir e do arquétipo do sábio, da sábia. Porque onde a gente tem só essa doação para o outro e não esse lugar de respeito por quem doa, a gente começa a entrar no desequilíbrio. Onde tem desequilíbrio, o campo do outro que recebe começa a entrar também em um lugar de conflito. Então, estudar tudo isso para que a gente consiga entender os limites que a gente tem, para que a gente possa outra vez, no serviço que foi apontado como algo espiritual elevado, a gente não cair. Porque aonde está esse serviço não significa então que em nome do bem-estar do seu marido ou da sua esposa, ou do seu filho, ou da sua mãe, ou do seu pai, então isso significa que você vai morrer. Não, você vai renascer. Agora, se a gente entra num lugar onde a gente não tem valor, então é tudo para o outro e nada para mim. E é a hora que eu me dreno, é a hora que a gente vê a quantidade de ativistas, e não importa a causa, no limite da sanidade mental. Porque chegou um momento que, ou seja, a pessoa quis tanto que ela fez pelo outro, que ela fez pela outra. E outra vez, eu não estou com isso dizendo que a gente não deve se responsabilizar e não deve participar. Eu só estou colocando aqui que o mártir vai morrer pelo outro. E o sábio vai sentir compaixão sem sofrer. Quando a gente mostra uma situação para um bodhisattva, por exemplo, que está com a missão de voltar para a Terra para ajudar na iluminação dos seres, na realização dos seres. Você imagina se esse bodhisattva parar para sofrer todas as dores que ele sente do outro. Então ele vai acolher a dor, ele vai agir pelo outro, ele vai agir com o outro. Então esse pelo é no limite que a gente está agindo com o outro. Na hora que alguma coisa alarma que está fora do lugar, a gente precisa escutar isso e encarar o quê? Como um lugar de responsabilidade, inclusive na ajuda que a gente dá para o outro. Porque se a gente vai além disso, ainda que pareça ajuda, no campo desequilibra. E onde desequilibra no campo, o outro que deveria estar recebendo a ajuda pura, está recebendo já com desconto porque aquilo vai prejudicar alguém. Então, isso tudo precisa ser entendido. Eu aqui, por exemplo, nesse momento, onde tem muitas tensões da nova terra, eu estou vendo esse arquétipo no Vitor, por exemplo, que está indo no limite da sanidade física, mental, ou seja, para salvar, E eu estou sempre comentando com ele, ou seja, sabe, para a gente ter um lugar de respeito, porque senão a gente tira do mestre animal. A gente tira do mestre animal no sentido de, putz, para salvar o mestre animal, eu então morro. Eu sei que a gente é capaz de morrer pelo que a gente acredita, mas a grande questão é, a gente é capaz de viver por isso? A gente é capaz de viver pelo amor que a gente sente por eles? A gente é capaz de viver pela justiça? Porque morrer por tudo isso, é possível que a gente já tenha morrido. Se a gente vem com esse comportamento, provavelmente isso já é uma tendência espiritual que a gente tem estudado de ajudar. E provavelmente, dentro dos desequilíbrios que a gente já viu do mundo, nas lutas infinitas que já passamos até aqui, já morremos em nome da justiça. Agora existe uma condição mais propícia para nós, para que a gente não morra, para que a gente viva por isso. E a gente é capaz. Então, para ser capaz, precisa existir uma transmutação, ou seja, uma transformação do mártir, da mártir, em sábio, em sábia.
E quando isso não acontece, eventualmente existe sempre uma cobrança pessoal, um lugar onde eu me responsabilizo pelo outro, inclusive, e não só a responsabilidade para manter a doação num lugar saudável. E aí é a hora que somatizações variadas acontecem e coisas difíceis podem acontecer com cada pessoa. As mães, os pais, conhecem disso que eu estou falando sem o estudo fino dessas palavras que eu trouxe. Porque qual é a mãe que eventualmente por um filho, qual é o pai que eventualmente por um filho, por uma filha, não se pôs em um lugar desconfortável, aonde esse serviço incrível que é a formação de caráter de um ser se transformou eventualmente em uma prisão para um pai ou para uma mãe. Então não, eu não vou me separar até que meu filho cresça. Eu não vou tomar essa decisão porque se eu fizer isso, eu não tenho certeza que a minha filha vai aguentar, ou seja, que o pai viva de um lado, a mãe viva de outro. Ou então, eu não vou fazer isso como pai ou como mãe, porque se eu fizer, o meu companheiro, a minha companheira não vai manter a frequência com a minha filha e isso vai impactar negativamente daqui 15 anos. Ou seja, quantas vezes em função do serviço a gente não entra no tóxico e aí outra vez algo que seria para elevar derruba a gente. Algo que seria o que todas as linhagens apontam como essa ação correta vira uma ação incorreta, porque a intenção se pauta em lugares obscuros na gente, aonde a compaixão ela é usada mais a nível de empatia. A gente já estudou isso é uma perspectiva budista, na verdade, que a compaixão ela não derruba quem sente, a empatia derruba. Porque você vai tanto para o lugar do outro que eventualmente você fica no lugar do outro. E daí como que você vai ajudar alguém se você está no mesmo lugar que o outro? Faz sentido? Ou seja, você precisa ajudar de uma perspectiva diferente, entende? Então, ou seja, compaixão e empatia pela perspectiva budista tem lugares diferentes. E tudo isso pra gente, porque se a gente está aqui nesse círculo, é porque a gente tem algum tipo de motivação pelo serviço. A gente já ganhou alguma consciência que tem seres sofrendo no mundo e que a gente precisa fazer alguma coisa por eles. Isso tudo já aconteceu em nós. Agora, qual é a medida? Essa que eu vejo a grande questão. Porque mesmo nos círculos de ativismo, é algo que eu tenho falado muito aqui nos encontros, é normalizar o descanso. Porque também na nossa sociedade, o mártir presente em cada um, em cada uma de nós, não pode descansar. Porque descansar é praticamente fracasso. Como que você vai descansar com a quantidade de coisa que tem para fazer? Você vai descansar pela quantidade de coisas que tem para fazer, justamente por isso. Porque senão você não vai ter força para isso. Não onde já se viu, no meio de tudo isso, você parar para ficar vendo as borboletas passando nas flores. Vai fazer isso, porque se não fizer isso, a cabeça vai estar tão abarrotada que você não vai conseguir pensar em uma solução. Então, outra vez, transcender o arquétipo do mártir para o sábio, para a sábia, é um dever de cada um de nós para que a gente não profane o serviço. Não profane o serviço no ponto que ele vira, em vez de uma solução para os seres, ele vira um problema para os seres. Ele vira um problema para mim porque eu estou drenado, eu estou drenada. E ele vira um problema para o outro porque a partir da hora que o outro recebe através do meu sofrimento, eu não vou cobrá-lo por isso, mas a vida vai cobrá-lo por isso. Entendem? Então, ajudar, servir, precisa estar num lugar alto, elevado. Esse tem sido um tema aqui do Vitor e meu em função das tensões da Nova Terra. E eu sinto outra vez que é algo que cabe a cada um e cada uma de nós pensar e refletir. A gente precisa manter o serviço num lugar alto. E para isso, esse arquétipo em especial precisa ser visto. E aí, se você quer meditar um pouco mais sobre isso, olha quem você é nas relações. E eu tenho a leve intuição que você tem a tendência a ser quem cede, quem entende porque que o outro gritou, quem de repente fala, não, mas ele estava nervoso hoje, ela não estava se sentindo bem hoje. Ou seja, você é sempre a pessoa que entende, você é sempre a pessoa que dá além do que já está no limite e mesmo assim vamos de novo. Não, tudo bem, vamos entender, vamos esperar até amanhã, ou seja, o compreensivo, a compreensiva, a que dá, a generosa, o generoso. E aí, de novo, tá tudo certo isso. Mas se tá te custando um fígado, uma articulação,
um momento de saúde mental, se está tendo um preço negativo para você, lembra que por mais que você queira dar para o outro vai ser cobrado pela lei do que ele está tirando de você. E aí existem conjunturas, obviamente, dentro do que é tudo isso que a gente vive no mundo de hoje. Mas aqui, e de novo, a gente pode voltar nisso com um pouco mais de profundidade, mas eu quero continuar para a Gita. Eu quero só hoje que a gente reflita sobre esse arquétipo do mártir. O mártir não é familiar para todo mundo aqui? Ou essa definição é alguma coisa estrangeira para vocês? Vocês não conseguem se ver num lugar onde vocês já se doaram demais, onde vocês entenderam demais, onde vocês se colocaram demais no lugar do outro, onde o outro não fazia, daí você foi lá e falou, não, tá bom, já que você não vai fazer, eu faço eu. E aí isso eventualmente vira culpa, tudo fica meio fora do lugar. Então eu gostaria aqui que a gente estudasse isso, para que a gente contribuísse inclusive com um campo de quem a gente está ajudando, porque outra vez, ainda que não seja a minha intenção, a partir da hora que eu arranco de mim, eu não estou sendo um canal para o outro receber, eu arranco de mim, então eu dou meu fígado para o outro, eu dou a minha saúde cardiovascular para o outro, o outro vai ser cobrado de alguma maneira, ainda que eu não queira, o outro vai ser cobrado, porque pela lei as coisas funcionam dessa forma. A gente pode entrar num avião e voar, concorda? Mas a gente mesmo assim não está anulando a lei que é a gravidade. Faz sentido? Então eu posso ajudar o outro no que for, mas a partir da hora que me custa nesse lugar, o outro vai ser cobrado por isso. Porque essa é a lei. Então um lugar também para a gente olhar tudo isso é sempre soltando tudo que tem para soltar. Vive com a mão aberta. Vive sem... A Jetsuma, que é muito divertido o jeito que ela fala as coisas. Algumas vezes, ela fala que a gente deve viver com a mente de Teflon. Que nada gruda na mente. A gente vai vivendo a mente de Teflon. Põe na mente, daí gruda, escorrega, não gruda nada. Então ela brinca, ela diz assim, a gente precisa viver com a mente de Teflon. É isso, ou seja, essa mão aberta que na mente é a coisa que não segura, que não... Porque lembra, se a gente dá para o outro às custas de nós mesmos, de nós mesmas, eu não estou falando de capricho, gente. Eu não estou falando do lugar onde eu não quero me envolver porque eu não aguento ver sangue e eu vou desmaiar. Não estou falando disso. Eu estou falando de lugares mais íntimos, viscerais. Lembra que vai desequilibrar o campo do outro também. Então, por responsabilidade, não por culpa, eu tenho que zelar pela minha parte, para que tudo fique em equilíbrio. E não que seja uma coisa, bom, eu te amo mais que a mim mesmo. Todo mundo já teve uma relação aqui que amou mais do que a si mesmo. Deu bom? Fala para mim, deu bom? Então a gente já pode não repetir mais. O que vocês acham? Porque a gente já viu o resultado. Então se já viu o resultado, para que precisa assistir 10 vezes o mesmo filme para confirmar se o final vai ser igual? Já viu? Você vai lá na locadora, vamos alugar outro filme. Quem é da época da locadora? Daí chega no final do filme e fala, nossa, o mesmo final, que coisa incrível. Vou alugar de novo para ver se vai ser o mesmo final. Já viu? É o mesmo filme. Não precisa mais. Então, na hora que você ama o outro mais que você mesmo, você sabe, não vai dar bom. Ah, não, mas foi tudo em nome do amor. Não vai dar bom. Então, procura criar um final diferente. Para criar um final diferente, você vai ter que fazer um filme novo. E parte desse enredo novo é você também se amar. Então, transcender esse arquétipo do mártir é um trabalho nosso, de cada uma de nós que sente compaixão, que quer ajudar o outro, porque a partir da hora que prejudica a gente, lembra, você vai prejudicar o outro também, pela lei. Você pode entrar no avião, mas você não anula a lei da gravidade. Então, por lei, pela lei universal, se você está ajudando o outro às custas de si próprio e de si própria, o outro vai sofrer por isso. E a gente precisa entender. Ah, não, mas o outro não teve a intenção. Sim, mas as coisas se encaixam em lugares mais sutis. Não vai ter o mesmo peso se a pessoa, se o que quer que seja que tenha recebido do outro lado. Ah, não, mas foi uma configuração. Sim, mas a partir da hora que se percebe, se tem que sair. Porque é óbvio que tem configurações que não estão na consciência. Mas a partir da hora que conscientiza, você precisa dar um passo para trás. A conscientização não é necessariamente de todo o cenário, mas a conscientização de que você já está tirando do teu fígado, dos teus rins, dos teus pulmões, da tua saúde cardiovascular, da tua saúde mental.
Então, ainda que você não veja tudo, a partir da hora que tem um ponto que está em desequilíbrio, de uma perspectiva sistêmica, tudo entrou em desequilíbrio, não é assim? Então, na hora que você realiza, você fala, opa, preciso mudar a forma de agir, preciso mudar a forma de pensar. Opa, olha que coisa interessante, eu estou olhando só para a dor do outro e não estou olhando para a minha? Ah, não, porque eu aguento. Isso é típico de quem ajuda também. Eu aguento. Eu sei que você aguenta. Mas e se eu te falar que a força é você não aguentar mais? Tem pessoas que aguentam viver uma vida inteira de sofrimento. Só que elas não aguentam um único momento do sofrimento que seria mudar aquela vida. Então, quem realmente é mais forte? Quem aguentou a vida toda? Ou quem passou por aquele momento onde falou, basta? Então, configurar tudo isso dentro da gente é uma libertação. Porque, outra vez, a gente aqui, que eu tenho certeza que está movido por algum nível de compaixão e algum nível de consciência, a gente se identifica com esse arquétipo. Agora, de novo, o sábio, a sábia, ela não é um mártir. Ele não é um na cena total. E quando a gente anula isso para colocar tudo em cima da gente também, além de não ser saudável para o outro, não é saudável para nós e não é saudável para a solução. Porque a solução vai ser um reflexo desse equilíbrio. Entendem? Então todo mundo já viu, todo mundo já fez. Agora, por favor, vamos mudar? Ah, mas eu não tenho certeza como que é. Tudo bem, a gente não tem o cenário inteiro, mas muda um pouquinho, que a realidade é sistêmica. Você mudando um pouquinho, tudo vai acontecer diferente daqui para frente. Agora, precisa ter a intenção de se ver, falar, nossa, eu estou sendo mártir ou eu estou sendo uma sábia, um sábio? E aonde você está sendo mártir, você sofre. Aonde você está sendo um sábio, uma sábia, você regozija na ajuda que efetivamente, através de você, o outro recebe. É um lugar vibra diferente na gente. A gente está ajudando um pai e uma mãe. Só que as relações próximas têm todas aquelas questõezinhas kármicas que a gente já viu, né? Porque as relações mais difíceis espirituais, Deus, na santa ironia, bendita sacralidade dele, vai lá e põe como marido, mulher, filho, filha, enfim, a gente sabe. Aí, imagina, nesse lugar, você sai, ou seja, você vira mártir. Às vezes é uma vida inteira para conseguir tirar aquilo. E custa. Então, já que custa, a gente precisa começar agora. Então, já começa a refletir. Aonde você está sendo mártir? E onde você está sendo mártir, por favor, se pergunta como você pode ser um sábio, como você pode ser uma sábia. Ou seja, alguém que não ignora o sofrimento do outro. Alguém que ajuda para que aquele sofrimento seja aniquilado. Mas compreendendo que existem variáveis para além do que eu posso ajudar. Porque o outro também precisa, de alguma maneira, merecer essa ajuda. Quando a gente fala da causa do mestre animal, por exemplo, por mais que a gente tente dar a impressão, tem uma frase nos círculos que chama enxugar gelos, já deve ter escutado, sobre castração, por exemplo. Você vai lá e fica, uau, que incrível, nós castramos 180 machos hoje, que alegria. Daí você vai pra rua, encontra 10 crias, já deu 200 filhotes. Você fala, gente, isso não tem fim, não é assim? A gente vai lá e resgata. Nossa, resgatei um mestre gatinho que estava embaixo do viaduto passando fome. Daí vai lá e tem uma ninhada dentro do saco plástico. Mas eu falei enxugar gelo, não tem como. Então, a gente precisa ver que dentro das causas do que dá e do que recebe, ainda existe uma inconsciência que o ser humano não vê o mestre animal. E isso, obviamente, atua num nível de inconsciência invisível, aonde por mais que se lute, essa inconsciência ainda prevalece nos desafios que são representados nas causas. E então que boa parte do trabalho é essa consciência amorosa crescer, para que a consciência amorosa, inclusive, cutuque o outro na própria consciência amorosa dele. Porque a gente já viu isso, a gente não precisa que todo mundo desperte, mas um bom número de nós despertando já vai cutucando quem já está do lado. Então, tudo isso precisa ser visto, para a gente não acreditar que a ajuda sai de uma mão para outra mão. E sim em campos energéticos e realidades sistêmicas que a gente faz parte.
Então, por favor, hoje, para a gente poder continuar com a Bhagavad Gita, e a gente pode voltar para isso se vocês quiserem, porque é um tema que eu sinto que precisa da gente trazer, né, a gente está muito acostumado e acostumada a se sacrificar, ainda mais aqui no Oriente, que existe o condicionamento cristão. Então já falaram que alguém morreu por nós. Então você vai e se culpa ainda. Porque imagina, o cara veio lá, o Filho de Deus, veio lá da quinta dimensão para cá e ainda morreu por nós. Daí é óbvio, você vai desenvolver culpa. E eu não estou falando isso alguma coisa contra Jesus, ou heresia contra Cristo, nada disso. Sou cristã. Só que eu digo que as formas como a gente tem assimilado tudo isso tem custado a nossa saúde, física, mental, emocional, moral. Então, sair desse lugar é algo que precisa acontecer para a gente colocar um campo sistêmico mais efetivo para quem dá, para quem recebe. E lembrando sempre que não tem via de mão única. Sempre se você está dando, você está recebendo. E se você está dando, o outro está recebendo, inclusive do que ele está tirando de você. Ele não está recebendo só do bom, ele está recebendo do ruim também. E isso é uma baita responsabilidade que a gente precisa ter, sem culpa. A culpa é praticamente infantil. Agora, quando a gente fala de responsabilidade, é um outro lugar. E a gente entender que tem variáveis que a gente não está enxergando. Dentro de todas as questões que a gente está lidando. E quando a gente se sente no lugar onde a gente está ajudando, e o outro não está respondendo, por exemplo, quem já tentou ajudar alguém no vício aqui, sabe o que eu estou falando. Você ajuda, você dá o que você tem mais e a pessoa não sai do lugar. Então tem uma variável que você não está vendo e que a gente precisa se ver na nossa pequenez e falar, eu não sou capaz. Ou seja, eu sou capaz de ir até aqui, mas eu não consigo fazer pelo outro. O outro precisa fazer a parte dele. Então tem variáveis que a gente não enxerga. E a gente entregar também para esse ponto cego de falar, eu estou fazendo a minha parte, mas eu não consigo fazer a parte de todo o sistema, inclusive da conscientização do meu irmão, que na causa do mestre animal significa que ele é invisível. Então ele está sofrendo e ninguém está se importando. E essa variável está, de alguma forma, atraindo para dentro do campo situações diversas. A gente olhar para tudo isso e acalmar o nosso coração. Você é responsável pelo seu melhor. Você não é responsável pelo melhor que o outro pode receber. Você é responsável pelo melhor que você pode dar. Agora, o melhor que o outro pode receber está ligado a essas variáveis, inclusive de pontos cegos, que a gente tem dentro das causas, dentro dos karmas, dentro dos dharmas, dentro das conjunturas dos nossos encontros. Tudo isso. E que isso te livre de qualquer tipo de culpa e responsabilização pelo outro. Então, para isso, outra vez, eu peço aqui, do mesmo jeito que a gente falou ontem, olha a tua respiração o dia todo, enquanto você estiver se relacionando com quem quer que seja, aonde quer que seja, olha para você e fala, eu estou sendo mártir, ou eu estou sendo a mártir ou eu estou sendo o sábio, a sábia. E tenta, cada vez que você consegue conscientizar, é como se abrisse uma pequena fresta onde você conseguisse passar. E lembra que as frestas são portais, porque elas parecem, você fala assim, nossa, mas como que vai passar por aí? Tem um hino do Santo Daime que eu gosto muito, que fala que a cura se instala por um caminho que é tão pequeno quanto o buraco de uma agulha. É por ali que a cura se instala, ou seja, não precisa abrir o portal, descerem os anjos, arcanjo Gabriel com a trompeta anunciando, não precisa só de um pedacinho assim, você fala, nossa, não estou no lugar certo. E automaticamente as coisas se organizam de um jeito diferente. Então, por favor, coloquem isso. E, junto com isso, a confiança. Porque a gente soltar, fala, nossa, mas se eu não fizer, o que vai ser do outro? Não se esquece que Deus está cuidando de todo mundo. Deus cuida através de você, sem dúvida nenhuma. Mas Deus cuida de um jeito que a gente também não consegue ver nem entender. Então, confiar é também permitir que essa luz entre por esse buraco de agulha e a gente viva mais leve. Não dá pra gente viver tão pesado como a gente tem vivido. O nosso sistema nervoso não aguenta. Faz sentido isso? Ou alguém duvida? Tenho certeza que todo mundo já passou aqui poucas e boas para entender o que eu estou falando. O sistema nervoso não aguenta, gente. Então precisa soltar, precisa colocar essa mente de teflon que a Jetsuma disse, viver com a mão aberta. Ah, mas se eu não fizer, o que vai acontecer com o outro?
Deus vai ajudar, mas de um jeito saudável para todo mundo. Você, de novo, é responsável pelo que você doa, não pelo que o outro recebe. O que o outro recebe está edificado em pontos cegos. E um dos pontos cegos é o quanto isso te custa. Porque se te custa num lugar negativo, o outro vai ser cobrado por isso. Porque não está honesto dentro da lei. E a gente precisa criar sistemas funcionais. Ou a gente vai estar gerando mais karma em vez de colocar dharma, ou seja, em vez de instaurar o dharma na face da Terra. Então, por favor, ontem a gente falou da respiração e eu espero que todo mundo esteja olhando como respira durante o dia, né? E que tenha esses lugares de o que está acontecendo, como eu estou me comportando, ou seja, lugares de insight, lugares de reflexão durante o dia. E hoje eu peço para a gente identificar em qualquer relação, quando você passou da conta. E você vai saber isso, porque você vai receber uma pontada no coração, no peito, porque você vai receber um choque na lombar, porque na hora de levantar vai doer até o fio do cabelo, na hora de sentar vai achar que o joelho vai estourar, na hora de parar para dormir não vai conseguir dormir, porque a insônia vai tomar conta por causa das preocupações. Então, na hora que passar, você olha e diz assim, aqui eu estou sendo mártir. E solta. Solta em nome do outro também. Porque se a gente ficar num lugar onde outra vez só doa, qual é o equilíbrio que existe nisso? E, francamente, quanto você pode aguentar? Eu aguento a vida inteira. Como a gente viu, sim, parece força. Mas lembra, a força muitas vezes é você virar a mesa e falar, não mais. E curiosamente, isso vai fazer bem para o sistema como um todo, porque equilibra o amor que doa, o amor que recebe. Não é mais de novo, eu morro por você. Eu quero que a gente seja capaz de viver pelo outro. Morrer pelo outro, a gente sabe que a gente é capaz. De se sacrificar, de sofrer pelo outro, a gente é capaz. Agora eu quero saber se a gente é capaz de viver pelo outro. De amar o outro e de suportar ser amado. Porque para suportar ser amado também precisa, viu? Quantas pessoas, quando a gente ama, não espanam? Vocês já viveram isso? Vocês estão perto de alguém, daí você vai amar a pessoa espana. A pessoa não aguenta receber amor. Porque dentro da cabeça dela já está ligado que ela não merece amor. Ela precisa só apanhar. Então ela procura relações onde ela apanha. Então, ou seja, se vê nesse lugar. Eu sei que você é capaz de dar amor, mas você é capaz de receber amor? Então você sim é capaz de aguentar tudo isso. Mas você é capaz de aguentar o amor? Você é capaz de receber desse universo, desse vasto mistério, amor? Ou você é capaz só de apanhar, de aprender pela dor, de se responsabilizar pelo outro, de sentir culpa, chega. Então onde está sendo um mártir, para. Por favor, para. E invoca um sábio, uma sábia. Invoca alguém que está doando sem deixar de receber o que é justo, ou seja, sem se ferir. Não é gratificação pessoal, é equilíbrio. Você não consegue dar para o outro 2 fígados. Na hora que você perder um, acabou, você não consegue dar mais nada. Então, se você quer realmente ajudar o outro, você vai ter que cuidar de você. Ou senão todo o sistema vai desequilibrar. E para cuidar de você, você vai ter que aprender a se amar. E aprendendo a se amar, você também vai colocar limites nas relações. Porque onde a relação não for algo que você receba amor, não por gratificação pessoal, mas por justiça, você vai falar, alto lá. Isso aqui não é justo comigo. Então não pode ser justo com o outro quando só o outro recebe amor. Chega de mártires. A gente já viu muita morte psicológica, moral, emocional e até física em função de seres que tentaram salvar outros. Agora vamos tentar, no meio de tudo isso, lembrar, só tem uma alma para você salvar, que é a sua. Só essa que você vai conseguir salvar. E às custas, ó. As outras, você vai ajudar na proporção que o outro não só permite ser ajudado, como na proporção que o outro merece ser ajudado por lugares cósmicos que por vezes a gente não vê inteiro. Então, como na causa do mestre animal, a gente falou algumas coisas, mas por favor, se preserva. Aonde tiver desequilíbrio, olha para você e breca. Porque não é possível que a gente só aguente
dar amor. A gente precisa aguentar receber amor. E essa é a transcendência do mártir insábio e do mártir insábia. Eu vou parar por aqui hoje com essa lição de casa, para que a gente possa ir para a Gita. Mas se vocês quiserem retomar o tema, aqui estou disposta e disponível. Caminha aí dentro com vocês. Temos uma lição de casa. Quem está com a câmera aberta ou mesmo fechada quiser comentar, ótimo. Então, que bom. Vamos fazendo reflexões. Muito obrigada. Manter a nossa... A Flávia também comentando, agradecida. Vamos manter a nossa coluna ereta um minutinho. Respirar fundo e fechar os nossos olhinhos. E trazer para nossa consciência um guerreiro e uma guerreira. Um guerreiro e uma guerreira que cada um e que cada uma é. Alguém que luta, próprio Kurukshetra, o campo de batalha onde Arjuna e Krishna estão. O campo de batalha que aqui é configurado como seu corpo físico. Esse guerreiro e essa guerreira luta com o corpo físico para prover, para ajudar, para estender a mão, para se colocar no lugar do outro, para dar amor. E esse guerreiro, essa guerreira lutou tanto pelo outro que esse guerreiro, essa guerreira esqueceu de lutar por si mesmo, por si mesma. E nesse esquecimento, o guerreiro e a guerreira não realizou que sem cuidar de si, não existe como cuidar do outro. E nesse ponto, esse guerreiro, que era um mártir disposto e disposta a morrer pelo que acredita, sofre uma invasão de uma realização. É acometida pela realização de que esse guerreiro e essa guerreira deve lutar também para abrir o próprio coração, para receber amor. E só a deusa e só Deus sabe as dificuldades desse guerreiro de receber amor, para receber amor. Porque tantas vezes parece injusto receber amor em um mundo que não tem amor. Enquanto você sentir que não merece o amor, esse amor não encontra caminhos no sistema. Você merece amor, você merece relações saudáveis, você merece dormir com tranquilidade, você merece o descanso, você merece ter paz, você merece o equilíbrio de quem dá e de quem recebe. Aqui, portanto, no coração desse guerreiro e dessa guerreira, invocamos a transformação do mártir em uma sábia, em um sábio, para que com sabedoria se possa dar e se possa receber. E assim, numa perspectiva sistêmica, se possa viver em um mundo mais equilibrado, dentro e fora de nós. A força desse guerreiro e dessa guerreira aqui é invocada, para que esse guerreiro e essa guerreira também possa lutar por si. Para isso aqui, a nossa ancestralidade, o nosso pai, a nossa mãe são invocados. Para que os aspectos da infância que geraram em nós cavernas emocionais que não visitamos enquanto ditos adultos possam ser iluminadas pela luz que vem do amor próprio. E o que quer que seja que tenha fomentado, alimentado na infância um senso de não merecimento,
Que aqui o pai e a mãe possam ser encontrados, a figura paterna, a figura materna possam ser encontradas nessa caverna do coração, iluminados pela luz do amor, compreendendo que são papéis, e que o papel se cumpriu e que você aprendeu, e que hoje, para amar os seus pais, você não precisa validar o que foi feito com você. Você pode amar o espírito, entendendo a lição. Você não precisa validar a inconsciência causada para continuar amando seu pai e a sua mãe. Você pode amá-los sem validar. A falta de amor que você viveu na infância, que justifica tantas vezes a falta de amor que você acredita que deve viver todo o resto da sua vida. A falta de amor, dentro de todo o amor que foi dado de uma maneira inconsciente, por vezes imatura. Porque pai e mãe são papéis. Na caverna do nosso coração, a lamparina do amor próprio se acende. O pai e a mãe são perdoados e a vida segue. A vida segue em equilíbrio. A vida segue nessa luta para que nunca se anule em nome do outro, para que se ame o outro como a si mesmo. Para que na realidade sistêmica que participamos, a ajuda não signifique prejuízo particular, embora não se busque gratificação pessoal. E que se entenda, com sabedoria, na transcendência do mártir, da mártir, que justamente a realização de que deve se doar em equilíbrio é o que ajuda o outro a não receber o karma negativo de quem morreu para salvar, vive para salvar. Isso, inclusive, fará ao outro melhor do que o nosso sofrer de forma empática no lugar onde o outro sofre. Liberta, portanto, o sofrimento. Vive com leveza, você merece. E permita que essa sabedoria, a sabedoria do alto, a sabedoria que te contempla, a sabedoria que perdoa, a sabedoria que entende, a sabedoria que age, possa tomar conta da sua vida, representando curas sutis, subjetivas e objetivas também, para o bem de todos os seres. Nas câmaras secretas do nosso coração, pequenas frestas se abrem e uma tremenda luz se instaura. A luz da vitalidade, a luz do discernimento, a luz do amor. Os espíritos dizem que você não precisa sofrer para ter valor. Você já tem valor. Namastê. Abrindo os olhos. Muito agradecida, que reverbere aí no coraçãozinho de cada um e de cada uma. E seguimos agora no outro link para ver mais um sutra da Bhagavad Gita e a gente vai conversando ali um pouquinho mais sobre como a gente segue nos nossos estudos. Que reverbere, de novo, olha a respiração, olha com o terceiro olho e olha onde está sendo mártir. Onde está sendo mártir se retira. Não é bom nem para quem você está ajudando e nem para você. E equilibra todo esse sistema através do seu coração. Que a gente possa viver pelo que a gente acredita. Chega de morrer em nome do amor. Beijo. Namastê.